passando aqui a Porta Santa, que é a nossa Catedral Nossa Senhora de Santana. Essa igreja é diferente das outras igrejas no mesmo período, não é? Se nós formos ali na Catedral de Valença, na Matriz de Vassouras, na Matriz de Resende, são igrejas mais ou menos no mesmo período. Aqui a Resende passou por várias intervenções, né, até por conta dos incêndios, mas aqui a Catedral tem um diferencial. Nas outras igrejas do mesmo período aqui na região, a nave ela é tão ornamentada assim? O teto é tão ornamentado assim? Não, né? Essa igreja aqui é diferente, porque ela foi construída para coroar um grande empreendimento do terceiro Barão do Rio Bonito. O Joaquim José Pereira do Faro, o terceiro Barão do Rio Bonito, ele quis que a cidade crescesse do lado de suas terras, né, onde esse pedacinho aqui onde nós estamos, de Barra Perari, pertence ao município de Valença. Então ele construiu um bairro, só que para chamar atenção para esse bairro, ele precisava do quê? De algo grandioso. E o que ele construiu para ser o que? A coroa do empreendimento dele, a Igreja da Senhora de Santana. Mas para a gente entender essa nossa história da devoção a Santana na nossa diocese, nós precisamos entender a devoção à Senhora Santana, né? A devoção à Senhora Santana e a São Joaquim tem início lá na Igreja do Oriente, lá por volta do século VI. Na Igreja de Roma, na nossa igreja, a devoção a Santana e a São Joaquim só foi incorporada ao cânon lá pelo século XIII. E a partir da confirmação da devoção a Santana e a São Joaquim por nossa igreja, essa devoção começa a se espalhar pela Europa. A princípio pela região do Sacro Império, né? Ali onde hoje é a Alemanha, Polônia, Áustria, Tchecoslováquia, e depois ela se espalha pelo restante da Europa, pela região do Império Carolíngio, né? Ali da região da França, e no contexto da Reconquista Ibérica, né? Do crescimento dos reinos cristãos, onde hoje é Espanha e Portugal, a devoção à Senhora Santana vai acompanhando esse crescimento dos reinos cristãos. E é lá em Portugal que a devoção à Senhora Santana se liga à nossa história. Acredita-se que os primeiros a trazer a devoção à Senhora Santana ao Brasil tenham sido os mineiros. A Santana é padroeira dos mineiros, né, aqueles que trabalham nas minas, e dos moedeiros, aqueles que trabalham na Casa da Moeda. Mas também, como Santana, na tradição mais do Oriente, é protetora durante as tempestades, né, principalmente as tempestades de raios, pode-se acreditar também que os marinheiros tenham trazido, ainda lá no início da nossa colonização, a devoção à Senhora Santana. Mas a nossa história aqui é mais ligada a Portugal. Lá próximo à cidade de Braga, em Portugal, havia um convento chamado de Convento de Santana do Limeiro. Já havia uma devoção muito forte a Santana e a São Joaquim, próximo à cidade de Braga. E foi lá da cidade de Braga, em Portugal, que migra para o Brasil, Joaquim Pereira do Faro, se tornou o primeiro Barão do Rio Bonito. Aqui ele adquiriu terras, aqui na província do Rio de Janeiro, ele adquiriu terras em Resende, em São João Marcos e em Valença, nesse cantinho aqui onde nós estamos. As terras dele iam da margem do Paraíba do Sul até quase o município de Valença e aqui até Jucaranã, que é o distrito de Vassouras. Uma fazendinha pequena, né? E aqui em suas terras ele fundou duas fazendas, a fazenda São Joaquim das Ipiabas e a fazenda Santana do Paraíba. Ele marca essas suas propriedades com a devoção de sua família, Santana e São Joaquim. Mas, a princípio, essa devoção a Santana e São Joaquim, da família Faro, ela era muito restrita ao núcleo familiar. Existia a capela de São Joaquim na fazenda São Joaquim, a capela de Santana na fazenda Santana. Mas, em 1864, essa devoção que era restrita à família do barão, ela se torna comunitária. Quando, em 7 de agosto de 1864, foi inaugurada a primeira capela de Santana, que é uma casinha azul que fica aqui no quarteirão do Bispado, que hoje o povo de Barbeiro conhece como Casa da Princesa. Ali foi a primeira capela da Senhora de Santana. E aquela devoção que era familiar, agora se torna comunitária. Nesse mesmo dia foi lançada a pedra fundamental de construção da Igreja da Senhora de Santana. E o Barão do Bonito III, né, José Pereira do Faro, ele era político, era deputado, e tinha lá os seus contatos
O que ele aproveitou? Ele sabia que o imperador, Dom Pedro II, viria para inaugurar a estação da Estrada de Ferro em Barra Piraí, no 7 de agosto de 64. O que ele fez? Convidou o imperador para participar da inauguração da Capela de Santana e lançar a pedra fundamental de construção da Igreja da Senhora Santana. O que ele queria com isso? Dar notoriedade para o empreendimento dele. Olha só, eu construí uma igreja que foi o próprio imperador que lançou a pedra fundamental. Por quê? Ele queria que a cidade crescesse aqui, do lado aqui de suas terras. Bom, começa a construção da Igreja da Senhora Santana, que está pronta em 1881. O Alto da Bênção foi só em 1883. Só que nesse processo de construção, ali no final da década de 1870, a Igreja da Senhora Santana seguiria o padrão das outras da região. O altar e o tronco seriam belíssimos, mas a nave e o teto seriam mais simples. Lembra que o barão era político, né? Tinha contato e tinha lá a sua lábia. Ele se aproveitou que, assim como várias outras capitais de província pelo Brasil, né, e também a corte, as grandes cidades do Brasil passavam por uma série de epidemias: malária, febre amarela, cólera, peste bubônica. E no final da década de 70, 1870, eu acredito que tenha sido a epidemia de cólera em 1877. Uma grande epidemia estava assolando a cidade do Rio, e o que o José Pereira do Faro fez? Convidou grandes artistas que ele conhecia da corte para se abrigar em suas terras em Barra Piraí, fugir da doença, mas em troca esses artistas teriam que fazer o quê? Trabalhar no embelezamento da igreja. É por conta disso que a nave aqui da igreja da Catedral da Senhora Santana é tão bonita, é tão bela, e era mais bonita ainda. Se vocês separaram para esse bege aqui que tem na parede da nave, tem uma pintura por baixo dela. Estão vendo que dá para ver uma sombra no bege? Tinha uma pintura por trás desse bege. Ali em cima do cortinado, onde ficava a escada do púlpito, tem ali um pedacinho do que era a pintura original. Estão vendo? Em cima do ventilador, ali naquela faixa ali. Isso era a pintura original da igreja. Dizem que as primeiras pessoas, aquelas pessoas mais simples, quando entravam na igreja da Senhora Santana pela primeira vez, desmaiavam, porque nunca haviam visto tamanho beleza. Só que na década de 1940, a igreja passou por uma intervenção e parte da pintura original foi coberta. Aqui, das paredes da nave original, só lá na parede onde fica a escada e aqui a batimal o desenho original das paredes da nave. E até aqui no altar houve uma interferência. Por exemplo, esse stencil por Sagrado Coração foi nessa intervenção da década de 40, porque a devoção ao Sagrado Coração é posterior à construção da igreja. Mas mesmo assim continuou belíssima, né? Bom, foi sagrado em 1883, mas a igreja de Santana só passou a ter um pároco, né, um vigário, lá em 1892. E lá em 1892, a comunidade aqui começa a se consolidar. A gente vai ver que os primeiros padres aqui de Santana tiveram que enfrentar um grande problema político, porque o povo de Santana e o povo de São Benedito não se davam bem. Vocês acreditam que naquela época existia rixa de comunidade? Coisa que hoje não existe, é coisa lá do século XIX, né? Hoje não tem, não. É isso, né? 2020 não tem rixa de comunidade. Todo mundo irmão, não é? Então, a gente vai entender essa história depois guardem isso, que a gente vai entender isso depois. Mais ou menos. Bom, a cidade de Barra Piraí cresce. E lá no início da década do século XX, a igreja estava tentando se encontrar. Após a proclamação da República, em 89, e a separação oficial entre Igreja e Estado, confirmação na Constituição de 1891, a igreja teve muitos embates com os republicanos.
havia muitos bispos que eram declaradamente monarquistas, e isso atrapalhava a conversa da igreja com o Estado. Coube a Dom Macedo Costa, que era bispo do Rio de Janeiro, convencer os outros bispos do Brasil a aceitarem a república. Então ele acalmou os ânimos dos bispos, houve, a igreja aceita essa mudança do regime político. Só que depois da morte de Dom Macedo Costa, no Rio de Janeiro, a igreja do Brasil ficou sem uma liderança para conversar com o poder público. Então, entre o final da década de 1890 e até 1920, igreja e Estado estiveram muito afastados. Em 1920, começa um processo chamado de restauração católica, principalmente capitaneada por Dom Sebastião Leme, que chega ao bispado do Rio de Janeiro em 1920. Dom Sebastião Leme começa a abrir novamente as portas das conversações entre a igreja e o Estado no Brasil. Essas conversas que começaram lá com Dom Sebastião Leme renderam muitos frutos. Por exemplo, a construção da estátua do Cristo Redentor. O Cristo deveria ter ficado pronta 100 anos atrás, para a comemoração do centenário da independência, mas ficou pronto só em 1931, é obra de igreja, literalmente. Mas o Cristo é um símbolo dessa reaproximação entre igreja e Estado. O Congresso Eucarístico também, mundial, na década de 50, que foi 52? Foi 52, foi no mesmo ano que foi criada a CNBB. Também marca essa aproximação entre igreja e Estado, porque o governo ajudou muito, foi ali onde hoje o aterro do Flamengo. E a própria Catedral de Brasília, vocês já pararam para pensar, porque na entrada do eixo monumental, nas esplanadas dos ministérios, foi construída, naquela arquitetura moderna, uma catedral católica, por conta daqueles laços que começaram a ser costurados lá na década de 20. Só que essa restauração católica não era só uma reaproximação da igreja com o Estado, era uma reaproximação da igreja com os fiéis. O Brasil estava crescendo muito, a população havia dado um salto e a igreja não tinha pernas de acompanhar esse crescimento populacional. Até 1922, só existiam duas dioceses no estado do Rio de Janeiro. A diocese do Rio de Janeiro, que compreendia o Distrito Federal, e a diocese de Niterói, que era todo o interior do estado. Era possível ao bispo de Niterói ter a consciência das necessidades, dos clamores de todo o povo do interior? Não. Era necessário que houvesse um desmembramento da diocese de Niterói e que bispos mais próximos do povo pudessem responder àquela demanda. Por isso, que em 4 de dezembro de 1922, a diocese de Campos, de Niterói, foi desmembrada e criada duas novas dioceses, de Campos dos Goytacazes e Barra do Piraí. Por que Barra do Piraí? Com certeza vocês se perguntam, por que a diocese de Barra do Piraí, não é? Quem nunca se perguntou isso, né? Bom, o que Dom Pedro veio fazer aqui mesmo em 1864? Inaugurar a estação da Estrada de Ferro. A partir da inauguração da estação de Barra do Piraí, toda a produção de café da região passou a convergir para cá. O café descia de barcas, de Resende e Barra Mansa até Barra do Piraí. Descia em tropas de mula aqui do sul de Minas, da zona da mata até Barra do Piraí. Então, mesmo após a extensão da rede ferroviária para São Paulo e para Minas Gerais, tudo tinha que passar para onde? Barra do Piraí. Se você quisesse ir de trem do Rio de Janeiro para São Paulo, Barra do Piraí. E de Minas para o Rio de Janeiro, Barra do Piraí. Então, no início do século, Barra do Piraí era a maior cidade do interior da região sul fluminense. Então, nada mais natural do que quando foi escolhida uma nova sede diocese, a cidade mais dinâmica naquele contexto fosse escolhida como sede. Mas além disso, além desse desejo da igreja estar mais próxima dos fiéis, os fiéis também queriam que aqui fosse sede do bispado. Foi criada uma comissão pró-bispado em Barra do Piraí. Eles conseguiram articular com o padre da catedral uma audiência com o bispo de Niterói, e lá eles comprometeram a arrecadar fundos
para que, quando a nova diocese fosse criada, o primeiro bispo ter recursos para trabalhar. Então, a nossa diocese é fruto de dois movimentos. O movimento da igreja, que quis fazer mais próxima, e o movimento de fiéis leigos que quiseram que aqui fosse sede do bispado. Mas o nosso primeiro bispo, ele só chega aqui em 1926, Dom Guilherme Emília. Dom Guilherme veio lá do Rio Grande do Sul, lá de Arroio do Tigre. E Dom Guilherme ele veio literalmente para construir a diocese, lançar as bases da diocese. Por isso que ele trouxe o seu sobrinho, Padre Clemente Emília, que era arquiteto. Foi o Padre Clemente o responsável pelo projeto, pelo acompanhamento da construção do Bispado de São José. Dom Guilherme sabia que a igreja aqui de Santana, a catedral, era muito bonita, mas era pequena. A igreja precisava, a diocese precisava de um templo maior para acolher grandes celebrações. Então incumbiu seu sobrinho de ir para São Benedito e lá construir um templo maior. Foi ele então que elaborou o projeto e acompanhou a construção da igreja de São Benedito. Quem conhece a igreja de São Benedito aqui em Barra do Piraí sabe que cabe umas 6 catedrais brincando dentro de São Benedito. Eu digo catedral brincando, digo inteira, tá? dentro da igreja de São Benedito. Lá foi construída para ser a co-catedral na época. Isso, a co-catedral seria na mesma cidade, estranho, mas era o contexto da época. Dom Guilherme, ele tinha um olhar para a realidade. Cada bispo, na verdade, deixou sua marca, tinha um olhar específico sobre a realidade. Dom Guilherme, aqui em Barra do Piraí, convidou as irmãs franciscanas de Bonlame para instalar o primeiro colégio para meninas na diocese. Porque ele percebeu que as meninas, após o ensino primário, voltavam para casa e os meninos continuaram os estudos. Dom Guilherme falou, isso não está certo, as meninas têm que continuar estudando. Então, e esse ano a gente, na campanha da fraternidade, se debruçou sobre esse tema tão importante que é a educação. Nosso primeiro bispo teve uma preocupação com a educação das meninas, isso a gente não pode deixar de lembrar nesse centenário. Dom Guilherme sofreu um acidente vascular cerebral, ficou afastado até a sua morte em 1935, e a igreja nos envia nosso segundo bispo, Dom José André Coimbra, que dá prosseguimento à construção, à consolidação da nossa diocese na região. Dom André foi responsável pelo nosso primeiro seminário diocesano, que ficava numa fazenda que a igreja recebeu como herança aqui na estrada de Valença. E foi no bispado de Dom José que ocorreram os 2 primeiros congressos eucarísticos de nossa diocese, nas décadas de 40 e 50. E esse ano nós tivemos o nosso terceiro congresso eucarístico, agora no bispado de Dom Luiz Henrique. Quando Dom José foi transferido e foi primeiro bispo de Patos de Minas, a igreja nos envia nosso terceiro bispo, Dom Agnello Rossi. Dom Agnello, e talvez seja a memória de muitas pessoas aqui, Quem aqui conheceu Dom Agnello? Dom Agnello é um bispo que algumas pessoas já conheceram. Dom Agnello, nosso terceiro bispo, deixou uma marca muito grande na nossa diocese e na Igreja do Brasil. Dom Agnello foi assessor da Juventude Independente Católica, da Juventude Universitária Católica, até ser transferido em 56 para Barra do Piraí. E Dom Agnello, ele percebeu que a dinâmica social, econômica e política da região e cultural tinha mudado de eixo. A cidade mais importante da região não era mais Barra do Piraí. Depois da instalação da CSN e da emancipação de Volta Redonda em 54, qual cidade se tornou a maior e mais importante da região? Volta Redonda. Por isso que Dom Agnello solicitou à igreja a extensão da Sé para a Volta Redonda. Mas durante seu bispado ele não viu isso ficar pronto. Ele só no bispado de Dom Tio de Pacheco. Dom Agnello também tinha olhar para a realidade. Dom Agnello deixou uma marca na Igreja do Brasil, que foi a catequese popular. E de onde vem essa ideia da catequese popular? A catequese popular foi editada pela Vozes, teve várias edições e circulou o Brasil todo. Mais ou menos no mesmo período que Dom Eugênio Salles tinha um movimento parecido lá no Nordeste, antes de ser transferido para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Agnello
Ele sabia da limitação do clero. O clero não conseguia atender a todas as comunidades. E da onde vem essa ideia? Uma noite de Natal, a comunidade foi para a missa do Galo e não teve missa. Sabe por quê? O padre não foi. O padre foi para outra comunidade. Houve um erro de comunicação. E os fiéis estavam voltando para casa, tristes, porque não teve missa. Passaram em frente a uma igreja protestante. A igreja estava acesa, eles estavam cantando, louvando, o pastor estava pregando. Eles olharam para o outro e falaram, olha, eles falam igual a gente, né? Olha lá, eles nem padre tem, estão celebrando o Natal. E a gente está indo para casa sem missa. A gente fala assim, fala a verdade. Falava. E foram reclamar com quem? Quando acontece alguma coisa na igreja, a gente fala que vai reclamar com quem? Com o bispo. E foram reclamar com o bispo. Só que Dom Aguinaldo sabia que o clero não dava conta. Por isso que ele criou uma cartilha que deveria ser seguida à risca quando não houvesse a missa. Então ele formou agentes da catequese popular em cada paróquia, e esses agentes, no dia da celebração, quando não houvesse missa, iam e faziam, seguiam aquele roteiro com a comunidade. Isso deu tão certo que lá no relatório do primeiro intereclesial das séries que aconteceu lá no Espírito Santo, Dom Valdir registra que quando ele chegou à nossa diocese, haviam centenas de comunidades organizadas. Que comunidades eram essas? Lá da catequese popular de Dom Aguinaldo Rossi. Dom Aguinaldo foi transferido para Ribeirão Preto, se tornou o primeiro arcebispo de Ribeirão Preto, depois se tornou cardeal arcebispo de São Paulo, e foi o brasileiro que mais próximo chegou de ser papa. Ele foi prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, Propaganda Filha. A igreja então nos envia nosso quarto bispo, Dom Altífio Pacheco, que teve um bispado curto aqui na nossa diocese, apenas 3 anos. E aqui Dom Altífio sofreu um bocado. Dom Altífio era bispo conciliar. Ele foi responsável por implantar as mudanças do Vaticano II na igreja, na diocese. Só que ele tinha que trabalhar, não deixando quem queria esticar demais a corda seguir, e também não deixando os mais conservadores seguirem. Foi aqui na nossa diocese que teve início aquele movimento dos padres que queriam casar. E quem é que teve que botar um ponto final nessa história? Dom Altífio. Então ele se estressou muito aqui. Além de sofrer com o preconceito, Dom Altífio era negro. Dom Altífio sofreu com racismo em Barra do Pernambuco, a ponto de um padre ligar para o bispado e perguntar com estas palavras: o macaco está aí, se referindo ao bispo. Se o padre fazia isso com o bispo, o que ele não fazia com os fiéis? Esse padre já fez a Páscoa e precisa das nossas orações, claro, ele precisa muito das nossas orações.